Deus em Cristo continue nos abençoando, abençoando a nossa pessoa e a vossa pessoa também, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 6, que diz assim. Vamos ler o 5, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O verso 6 do capítulo 2 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo, né? Então a gente vai pegar esses elementos que estão presentes no verso 6 do capítulo 2 da primeira epístola de Paulo a Timóteo e a gente vai fazer, como já é de nosso costume, né, uma rápida reflexão. Qual é a primeira coisa que a gente vai estar vendo aqui que é muito interessante? É uma coisa que vai ser afirmada a respeito do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte, ó, o qual se deu a si mesmo, né? E é bacana porque quando você para fazer uma análise a respeito da história da igreja e do pensamento cristão, nós vamos ver uma vasta gama de pessoas, né, que elaboraram pensamentos, ideias e teologias a respeito do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é legal que tem uma linha de pensamento que é muito interessante, que diz o seguinte, que quando Jesus ele foi crucificado, eles colocam Jesus na condição, não do Filho de Deus que veio para morrer pelos nossos pecados, mas ele veio em que condição? Ele veio na condição de alguém que tentou fazer alguma coisa e aquilo que ele tentou fazer não deu certo, né? É como se ele fosse um tipo de mártir, né, que veio tentar trazer uma ideia, um pensamento, e aquilo que ele fez não deu certo. E ele acabou sendo crucificado, né? E é interessante que quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 10, o verso 18, tem um trecho bíblico que é muito legal, né? Que ele vai nos mostrar que o sacrifício de Jesus Cristo não foi algo que aconteceu como tipo assim, como um acidente. Alguém que tentou fazer algo e não deu certo, mas foi algo que ele fez de forma voluntária, né? Porque ele era Deus. Evangelho de João, capítulo 10, o verso 18, que diz assim, ó, Jesus falando, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Vamos ler aqui o verso 17 do capítulo 10. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ao verso 18 do capítulo 10. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. E tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Então esses dois versículos presentes no capítulo 10 do Evangelho de João, o verso 17 e o 18, vão nos mostrar que o sacrifício de Jesus não foi algo que aconteceu como, tipo assim, a pessoa tentou fazer uma coisa e não deu certo, né? Não, mas foi algo que ele fez de forma voluntária. Por quê? Porque era algo que tinha que acontecer para que os nossos pecados fossem perdoados. Aí vai acontecer outra coisa interessante, que é o seguinte, ó, que ele vai dizer o seguinte, ó, o qual ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, né? Então, quando a gente fala dessa questão de servir de testemunho a seu tempo, o que é que a gente entende? É que no calendário de Deus, né, já havia o dia marcado em que Jesus nasceria, cresceria e morreria pelos nossos pecados. Aí, quando você vai lá para o Velho Testamento, você vai ver que existem inúmeros textos bíblicos que, de forma profética, falam a respeito do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Aí, quando você fala isso, vai surgir uma pergunta. Você vai dizer assim, poxa, irmão, então se no Velho Testamento a morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário já estava anunciada, já era algo que já tinha sido profetizado, por que nos seus dias as pessoas não aceitaram, não entenderam? E as pessoas tinham acesso ao conhecimento das Escrituras, né? É porque existe uma diferença muito grande entre o pensamento e uma teologia que é bíblica e a escriturística, e uma teologia que é firmada em cima daquilo que a gente acha, né? Naqueles dias, as pessoas que viveram junto de Jesus, os que o rejeitaram, né? Eles tinham criado uma ideia a respeito do Cristo. Eles sabiam que o Cristo viria, mas qual era a ideia que eles tinham criado? Era de alguém que vinha como se fosse um tipo de líder militar, né? Naquele momento da história, o Império Romano estava com o seu jugo sobre o povo judeu. Então eles pensavam, o Cristo quando ele vier, ele vai vir como um tipo de líder militar.
né, que vai colocar o Império Romano para correr. Né? E porque muitos se frustraram com Jesus Cristo? É porque eles tinham criado uma ideia própria de quem era Cristo. Trazendo por dia de hoje, porque é que muitas pessoas não entendem a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque as pessoas, uma coisa é você ter um pensamento escriturístico, você formular um pensamento em cima daquilo que a Escritura diz. Outra coisa é a gente criar uma linha de pensamento em cima daquilo que a gente pensa. Por que é que muitos hoje têm se frustrado no decorrer da sua caminhada? É porque muitas pessoas não têm um pensamento moldado em cima daquilo que a Bíblia diz, mas em cima daquilo que a gente pensa. E nós entendemos o quê? Que o nosso pensamento, o nosso agir cristão, a nossa linha de raciocínio não pode ser moldada por aquilo que a gente acha, né? Mas sim por aquilo que a Bíblia mostra. Né? E a terceira coisa que é interessante, ó, para dar testemunho a seu tempo. O que a gente entende? Quando a gente vai para Eclesiastes capítulo 3, o que é que a Bíblia vai dizer? Existe um tempo determinado para tudo, para tudo. Né? Então, quando a gente fala de um tempo determinado para tudo no calendário de Deus, nós entendemos, como a gente já falou, que havia um dia certo de Jesus nascer, crescer e morrer pelos nossos pecados. Então, se a gente tomar isso como princípio, que já existe um tempo para tudo, então já existe um tempo marcado até mesmo para quê? Para o momento em que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Né? Do ponto de vista de alguns, né? Rapaz, Jesus não vai voltar não, Jesus ele não vai voltar. Né? Isso é um princípio. Né? Porque o texto vai dizer o seguinte, para dar testemunho a seu tempo, dando a entender que havia um tempo certo de Jesus Cristo ele morrer na cruz do Calvário. Então a gente tomando isso como princípio, se a gente entende que houve um tempo certo para Jesus nascer, crescer e morrer pelos nossos pecados, também já tem um tempo certo, pré-determinado no calendário de Deus, para ele voltar e arrebatar a sua igreja. Então que esse pensamento, essa esperança, jamais ela venha se esvair do nosso coração. Essa ideia de que no calendáriozinho de Deus, para a gente pode estar demorando, mas no calendário de Deus já tem um tempo certo, já tem um tempo determinado, até mesmo para Jesus voltar a arrebatar a sua igreja. Então que Deus em Cristo, ele continue abençoando as nossas vidas. Amém.